No Evangelho de Mateus. Esse é o texto que nós temos estudado. O texto trata sobre... Nós temos abordado o Evangelho de Mateus na perspectiva dos discursos de Jesus. Evangelho de Mateus. E vamos fazer a leitura do capítulo número 5. Hoje vamos do verso 38. Mateus, capítulo 5. Hoje vamos fazer a leitura do verso 38 até o verso de número 48. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso de número 38 ao verso de número 48. Nós queremos ser bem objetivos na exposição dessa passagem, até porque queremos respeitar o horário, e se nós não abordarmos todos os pontos que queremos abordar, a gente vai continuar, porque é uma exposição, é uma série no livro de Mateus que nós estamos estudando, mas vamos fazer a leitura e em seguida a gente começará apresentando esse evangelho ao seu coração pela instrumentalidade do Espírito de Deus, a quem suplicamos nessa hora a sua dependência e a sua instrumentalidade. Diz assim a palavra do Senhor. Você acompanhe a leitura do texto sagrado, crendo que é Deus falando conosco, como de fato é, porque esta é a palavra de Deus ao meu e ao seu coração nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 38 ao 48. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede. E não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai celeste. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra, suplicamos que o Senhor fale conosco, ó Deus, confortando, gerando fé em meu e no coração dos meus irmãos. Abre os nossos olhos espirituais, abre, ó Deus, os olhos do nosso coração para que compreendamos a riqueza do Teu Evangelho, aplicando, ó Deus, esse Evangelho aos nossos corações nesta hora. É o que nós te suplicamos, na dependência exclusiva do Senhor, ó Deus, tão somente para que seja o Senhor a falar conosco nesta hora. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, como falamos, e para aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez e nos visitam, nós estamos fazendo uma exposição dos discursos de Jesus no Evangelho de Mateus. Para que você compreenda, e eu vou ser bem sucinto, até para que possamos entrar no texto, bem sucinto nesse resumão daquilo que temos estudado já há alguns domingos. O Evangelho de Mateus é essa coletânea dos discursos de Jesus. A bem da verdade, são cinco discursos que o evangelista Mateus colecionou e
e sobre a pena do Espírito Santo, iluminado por ele, inspirado por ele, ele colecionou e compôs, portanto, o Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando o primeiro discurso de Jesus, que é o discurso mais conhecido da humanidade. É um dos mais famosos entre os homens, que é intitulado como o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. Chegamos hoje na perícope de número 33 ao verso 48. E nesse primeiro discurso, Jesus está ensinando aos seus discípulos e à multidão que estava ao monte, a ouvir a voz do pregador, a ouvir a voz do nosso Senhor e Salvador. Jesus estava ensinando a esses seus ouvintes sobre o que é ser um cidadão do reino. Ele estava ensinando aos seus ouvintes sobre quais os propósitos que devem nortear o coração do cidadão do reino. Ele estava ensinando que, como cidadão do reino, e aí os primeiros capítulos de Mateus já apontam para isso, nós estamos no reino de Deus, o reino dos céus está presente, e por reino de Deus nós devemos entender toda a criação, todo o governo, todo o domínio de Deus. Então, para que você comece a desenvolver e aplicar essas verdades ao seu coração, de tal sorte que faça sentido ao sair dessa igreja, faça sentido no decorrer da próxima semana que se inicia, faça sentido durante todos os dias da sua existência, você precisa entender que todos nós pertencemos, ou melhor dizendo, estamos inseridos dentro do governo de Deus, quer sejamos cristãos, quer sejamos não cristãos. Toda a humanidade, toda a criação, quer nos céus, quer na terra, está debaixo do governo de Deus. E é esse governo, é essa regência do Rei Supremo que o evangelista Mateus está chamando de reino dos céus. Então, o evangelista Mateus está pintando e descortinando diante dos nossos olhos esse mistério do reino dos céus. E ele está dizendo, trazendo para a nossa realidade pessoal, coletiva, como igreja e irmãos em Cristo aqui, nesta noite, todos nós, quando nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, nas nossas faculdades, onde quer que nós estejamos, nós estamos presentes e vivenciando as realidades do reino dos céus. É nessa perspectiva que nós devemos entender. E a pergunta que devemos fazer ao nosso coração, como é que é o Samuel na sua casa como um cidadão do reino dos céus? Porque Jesus, a gente já falou sobre isso, Jesus ele está ensinando àquela multidão que no reino dos céus existem aqueles que estão no reino, e aí todos estão no reino, mas existem aqueles que são do reino. E esses que são do reino, Jesus chama de cidadãos do reino. São cidadãos do reino dos céus. E é esse cidadão a quem o Sermão do Monte é dirigido. Jesus está dizendo, o cidadão do reino do céu, ele compreende, ele sabe que ele foi abençoado por Deus. E aí vem a lista das bem-aventuranças. Ele compreende, então, perceba que as bem-aventuranças, Jesus nos está ensinando, por exemplo, como já falamos aqui, seja misericordioso para que você alcance misericórdia. Essa não é a tese ensinada por Jesus. O que Jesus está dizendo é, porque você foi abençoado, bem-aventurado com a misericórdia de Deus, viva e exerça essa sua misericórdia todos os dias na sua vida. É isso que Jesus está ensinando. Como você entrou em paz com Deus, exerça e viva essa paz, seja um pacificador aonde você estiver, porque você foi alcançado pela graça da mansidão de Deus, porque você foi alcançado pela justiça de Deus, então mesmo em detrimento às perseguições e injustiças que o mundo lhe impõe, busque e deseje e tenha fome dessa justiça, ou seja, deseje que a vontade de Deus se cumpra na sua vida e na vida de todos aqueles que o cercam. Aqui Jesus está reorientando até a motivação da nossa oração. Já está orientando até a motivação da nossa súplica, para que a justiça de Deus se cumpra na nossa vida. Amém, queridos? E ele vai construindo essa verdade nesse evangelho, e aí ele diz, é assim, essa é a característica do cidadão do reino, e porque essa é a característica, e quando ele apreende isso, aplica isso ao seu coração, ele vive no mundo, no seu lar, na faculdade, no trabalho, onde quer que ele esteja, como sal e luz.
Ele vive intencionalmente para ser diferente nessa atual sociedade. Ele vai, como diz John Stott, ele caminha numa contracultura. Ele vai na contramão dos valores dessa sociedade, os valores morais da sociedade, os valores éticos da sociedade, os valores morais da própria religião, da própria crença que muitas vezes desenvolvemos no nosso coração. Eles devem estar submetidos aos valores morais, os valores éticos, aos valores do reino dos céus. É nessa perspectiva. E quando ele compreende isso, ele vai ser sal e luz com um só propósito, diz o verso 14 e 15, para que a sua luz brilhe e as nações, os povos, aqueles que estão à nossa volta, glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Em outras palavras, nós vamos vivenciar aquilo que o Espírito de Deus ensina ao apóstolo Paulo para que ensine a igreja em Éfeso. Nós vamos viver todos os dias intencionalmente para o louvor da sua glória. É assim que nós deveríamos viver todos os dias. Na nossa relação interpessoal, nas nossas relações conjugais, na criação dos nossos filhos, do nosso trabalho, viver intencionalmente para o louvor da glória de Deus. Afinal de contas, somos cidadãos do reino dos céus. E nesse mesmo percurso do capítulo 5, então Jesus vai ensinando, então, vocês são luz, vocês são sal para a glória de Deus. E aí no verso 17, ele introduz então, e ele vai do 17 até o 48, e se os irmãos, o capítulo 6 nos chama a atenção até o 48, dizendo, olha, eu não vim mudar a lei, eu vim foi cumprir a lei, e aí ele cumpre a lei como deveria ser. Daí a razão dele pegar 5 exemplos, que são os exemplos seguintes no capítulo 5, e ele começa dizendo, ouviste o que foi dito. A lei diz isso, os antigos também dizem isso, eu porém vos digo. Onde Jesus não está mudando a lei, ele não está dando uma nova interpretação, mas ele está interpretando e aplicando a lei como ela deveria ter sido aplicada desde os tempos antigos. É nessa perspectiva que nós devemos compreender o que Jesus está ensinando. E Jesus está dizendo nada mais, nada menos, de uma maneira bem prática ao meu coração e ao seu coração, dizendo que o cidadão do reino vive por uma justiça e não é a justiça dos homens. Ele vive pela justiça do céu, a justiça do reino dos céus. É por essa justiça. Por isso que no verso 20 do capítulo 5, e eu tenho ensinado à igreja que essa é a chave hermenêutica de todo o restante desse sermão do monte, da aplicação, porque o capítulo 6, Jesus vai aplicar o que ele está ensinando aqui agora. Ele vai dessa aplicação da justiça do reino dos céus. E aí ele disse, a sua justiça não exceder em muito. É o Reinaldo está aí? É o Reinaldo? Não. Então é porque eu estou... É porque eu estou olhando, achei que era um pastor que eu conhecia, não é não, perdão. Mas parece muito. Então, a justiça do reino dos céus, e a gente vai entender agora, então ele está dizendo que a justiça do reino dos céus, ele tem que exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, diz o verso 20. O que é que Jesus está dizendo? Olha, os cidadãos do reino, eles não vão praticar, alcançar uma... Ele não está dizendo, olha, foi algo que a gente explicou em um dos nossos momentos em que expomos essa perícope. Jesus não está dizendo, olha, você tem que se esforçar para exercer a justiça do reino dos céus, senão você jamais entrará nesse reino. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele não está colocando uma condicional para aqueles que querem pertencer ao reino dos céus. O que Jesus está dizendo é, porque você é cidadão do reino, a sua justiça necessariamente precisa estar acima das justiças dos homens, da justiça dos escribas e dos fariseus. Os irmãos conseguem entender isso? É o que o verso 20 está dizendo. Porque é assim que nós, que somos cidadãos do reino dos céus, devemos viver e exercer essa justiça no mundo. E aí ele dá os exemplos, a gente vai passar rapidamente para chegar no 38, ele dá os exemplos, ele diz, olha, ouviste o que foi dito, não matarás. No verso 27, ouviste o que foi dito, não adulterarás. No verso
31, ouviste o que foi dito, aquele que repudiar a mulher, dê carta de divórcio. E aí, no verso 33, ele diz, ouviste o que foi dito, não darás falso testemunho. Ouviste o que foi dito, verso 38 agora, olho por olho, dente por dente. E o 43, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O que é que Jesus está ensinando com esse ouviste o que foi dito? Ele está dizendo, os religiosos, a sociedade, os escribas e os fariseus, no passado, no presente próximo, no passado longínquo, os antigos ensinaram, receberam a lei, contudo, eles jeitosamente, maquinalmente manipularam a lei e acomodaram a lei ao seu próprio coração, interpretaram a lei a partir de si próprio, não a partir da justiça do reino. E aí Jesus vai ensinando e confrontando essa justiça, dizendo, olha, não foi assim, não devemos fazer dessa maneira, não é assim que deve acontecer. Então ele chega aqui no verso 38 e diz, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E nesse exemplo específico, que você vai perceber, se Deus me der graça, essa progressão do ensino de Jesus. Então, a minha oração é que o Espírito de Deus abra a sua mente nessa hora, para que você compreenda o que Jesus está ensinando àquela multidão. Tente visualizar, idealizar a multidão sentada ao monte, Jesus ensinando, já falando como é que o cidadão do reino vive, quais são as características peculiares desse cidadão do reino, o propósito desse cidadão do reino existir, a finalidade dele, da sua existência, a justiça que deve nortear o seu coração, que é uma justiça que excede a justiça dos homens, da sociedade, da maneira como aprendemos dos nossos pais, excede. Nós, como cidadão do reino dos céus, devemos aplicar essa justiça. Deixe-me dar um exemplo pessoal. Agora nas férias, aconteceu um episódio bacana, que a gente tirou algumas lições. Eu sempre fui duro na educação dos meus filhos, sempre eu fui rigoroso na educação deles, no cobrar aquilo que deve ser bíblico. Contudo, quando eles cometiam uma falta, presbítero Zé Humberto, eu sempre fui misericordioso, eu sempre fui complacente. Eu exercia justiça antes do erro, e na hora do erro eu exercia misericórdia. Foi assim que os meus meninos foram educados. O Alan tirou a habilitação, e dos ensinos que eu sempre passei para eles, e eu até hoje ensino para ambos, embora a Riane já seja casada, o Alan é solteiro, tem 22 anos, vai fazer 23 anos essa semana, e eu sempre tenho ensinado para eles e dizendo o seguinte: Alan, você precisa entender e aprender que você, por mais que você queira fazer as coisas, ele mora comigo ainda, não está trabalhando, ele não se sustenta, não provê o seu sustento. Por mais que você queira fazer as coisas, você precisa entender que quando você erra e quando você comete alguma falta, alguém assume o seu lugar. Você precisa aprender isso. Você precisa entender isso, Alan. Porque eu sou duro quando você quer sair, quando você quer fazer alguma coisa. Porque você ainda não dá conta de responder pelos seus atos. E coração pesaroso, chorando, triste com a situação. Não foi uma batida séria, ele arranhou a lateral do carro, a traseira do carro quase toda, porque pegou uma pilastra lá do estacionamento. E aí ele ligou primeiro para a mãe dele, né? Aí a mãe dele, Ricardo, vai lá que o Alan fez besteira com o carro. Eu digo, o que foi que ele fez? Aí eu desci. Ele estava lá nos esperando, com a mão na cabeça, preocupado, triste, sem saber explicar o que aconteceu. Eu falei, Alan, foi o que aconteceu. Olha aí, ó, transtornado, olhava para o carro. Aí eu falei, cara, calma. Eu digo, tu saiu apressado dela? Ele, não, pai, não sei. Aí ele se culpando e se martirizando. Eu falei, cara, o que eu quero de você é só uma coisa, você precisa aprender. Você precisa crescer. Eu só quero que você cresça e amadureça. O que é que eu quis dizer com aquilo? Porque o Alan sou eu e você diante de Deus.
O Alain sou eu e você diante de Deus. Nenhum de nós é capaz de reparar o dano que fazemos diante do Rei dos Céus. Ele sempre assume o nosso lugar. Eu assumi a despesa, eu aproveitei falando, está vendo aqui, Alain? Eu vou ter que tirar um dinheiro que eu não tinha para poder pagar essa conta. Mas quem fez isso por mim foi Deus. Ele fez isso por mim. Nós somos esse Alain, obstinados, displicentes, descuidados, ou intencional, ou querendo fazer, causamos danos que nós não podemos reparar. Só o Rei dos céus que pode reparar. E aí Jesus está dizendo, Ricardo, se a sua justiça não exceder em muito a justiça dos homens, você não compreendeu o que é ser um cidadão do reino dos céus. Amém, querido? Isso muda a maneira como lidamos com os nossos filhos, com as faltas deles, como lidamos com a falta que nós causamos uns aos outros. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Faz sentido para vocês? É o que Jesus está ensinando aqui, no verso 38 em diante. Você ouviu o que foi dito. E aí ele lança a mão do ensinamento que pertencia à cultura mesopotâmia, que é o Código de Hammurabi. Quem faz direito sabe que o Código de Hammurabi é o primeiro código escrito, né, com 282 artigos, se a memória não me trai, e o rei da Mesopotâmia, chamado Hammurabi, ele traz uma lei que chamava Lei de Talião, né, que em latim, mais na frente, o direito vai dizer lex tallis, quer dizer, a pena será aplicada na mesma proporção do dano causado, olho por olho, dente por dente. E essa foi uma cultura que o livro de Levítico, de Deuteronômio, também aplicou. Só que era uma cultura herdada. Na época de Hammurabi, a tradição era uma tradição oral. Então, Hammurabi faz esse primeiro código legislativo, esse código de disciplina, esse código penal envolvia questões familiares, esse código civil era um modelo, uma sombra do que viria a ser os códigos das sociedades na área legislativa mais à frente. Então ele compõe esse código e Jesus disse, olha, vocês aprenderam que é olho por olho, dente por dente, porém eu vos digo, diz o texto, porém eu vos digo, não resistais ao perverso. Ele vai desenvolvendo essa ideia onde Jesus chega e quebra essa tradição da lei de Talião. Ele quebra esse código de Hammurabi. Deuteronômio 12, 21 cita o código de Hammurabi e diz assim, olha, em vez de você fazer olho por olho, você deve fazer o contrário disso. É o que ele começa a descrever a partir do verso 39, 38, dizendo assim, quando vier o perverso, como é que Jesus quebra essa olho por olho, dente por dente? Espera aí, o Alain fez um dano, então ele responde pelo dano, vou castigá-lo, eu vou puni-lo. Aí o texto vai dizer, não é olho por olho e dente por dente. Não é o mal pelo mal. Citando Romanos 12, 17 e 18, quando ele diz, olha, aos cidadãos do reino, aqueles que foi dado a compreender o mistério do reino, não se vingue, porque a vingança pertence ao Senhor. E aí ele diz o texto lá em Romanos, no capítulo 12, versos 17 e 18, dizendo, olha, não vença o mal com o mal, mas no que depender de você, tenha paz com todos os homens, porque não é com o mal que nós vencemos. E aí ele quebra esse princípio da nossa justiça do coração, dos escribas e fariseus do século 21, que ouviu o que foi dito, aprendi com os meus pais, alguém me provocou, eu defendo na mesma medida, ele causou injustiça, mas eu e você somos cidadãos do reino dos céus. Jesus está dizendo, não é com essa justiça que nós emitimos os nossos valores de juízo, não é com essa justiça que nós fazemos as nossas escolhas éticas e morais, é com a justiça dele, é com a justiça do reino, é com a justiça de Cristo que nós fazemos isso. E aí ele diz, ao perverso não resista, diz o texto, aquele que quer te ferir, dê a outra face, aquele que quer
entrar em demanda com você, não entre em demanda com ele. Pelo contrário, diz o texto, dá ao que te pede. Seja generoso. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2 milhas. E Jesus didaticamente lança a mão de uma outra lei que surge 70 anos antes de Cristo, pelo imperador Flávio. E o imperador Flávio, ele cria uma lei que obrigava o judeu, era o Império Romano, à época de Jesus, que dominava, eram as leis romanas que norteavam os valores morais, que norteavam os valores legais. E aí dizia no código, no código romano, que se um judeu, um oficial romano, encontrando um judeu na estrada, e reivindicasse ou solicitasse que esse judeu carregasse a carga que ele carregava, caberia a esse judeu carregar essa carga durante 1 milha, aproximadamente 1.600 metros. Isso seja a carga do oficial romano, seja a carga do animal do oficial romano. Todo judeu, na época de Jesus, era obrigado a carregar 1 milha a carga dos oficiais romanos. Imagine você, né, e é isso que Jesus está ensinando. Quando os seus pais, olha que lição prática que a gente pode trazer ao nosso coração, quando os seus pais, a sua esposa, o seu esposo pede para que você faça algo que lhe contraria, que você não queria fazer, não queria estar lá, como é que você procede? Com que justiça você norteia e alimenta seu coração nesse instante? É o que Jesus está ensinando. Os judeus estavam indo e carregando, andando 1 milha, dizendo: romano desgraçado, deveria morrer, me fazer carregar isso agora. Estava apressado, tive que abrir mão de fazer isso para atender os desejos mesquinhos, egoístas desse romano. Um filho diz: o meu pai, eu queria assistir o programa, estava no meu jogo, e ele me pediu para fazer isso. Ou, para que ele fez isso? Eu penso que não está desejando a morte do pai, né? Vai que o filho, esse miserável tinha que morrer. Mas a gente está lá insatisfeito, indo batendo os pés, todo rabugento para fazer aquilo. E Jesus: meu filho, você é cidadão do reino. Se fazer aquilo que já é dever seu fazer, não faça, não ande 1 milha, ande 2 milhas. Em outras palavras, Jesus está ensinando a mim e a você: surpreenda. Surpreenda. Quando a sua mãe pedir para lavar o prato, lava o prato e a cozinha. Surpreenda, faça algo diferente. Surpreenda seu cônjuge. Surpreenda, vá além. Ande a 2ª milha. Perdoe. A injustiça, o garçom me tratou mal. Haja com graça, sorria para ele. Trate-o bem. Trate com dignidade, porque é assim que Jesus vai ensinar. E como é que nós fazemos isso? Amando quem nós odiamos. Como é que fazemos isso? Amando. Não é o que o verso 43 ensina, ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus fala: não, ame o seu inimigo. É assim que nós rompemos com a lei de talião que domina o nosso coração hoje. Do olho por olho, dente por dente. Bateu, pisou, dou na mesma moeda. Mas não falou comigo, mas me tratou mal, por que eu vou tratar bem? Porque eu sou cidadão do reino, é por isso que eu vou tratar bem. Percebe, queridos? Amém, queridos? Os irmãos conseguem compreender? E a gente percebe esse ensinamento de Jesus, que o propósito, por que nós vamos fazer isso, está no verso 45. Olha o que diz o verso 45. Por que nós vamos fazer isso? Qual é a resposta? Vamos ler todos o verso 45? Vamos juntos? Para que vos, filhos do vosso Pai Celeste. Amém, querido? Por que eu vou fazer isso? Porque eu sou filho de Deus. Essa é a motivação. Porque eu vou surpreender o meu cônjuge, surpreender o meu pai, o meu patrão, o professor, o meu oficial superior, porque eu sou filho do Pai Celeste. É por isso que eu vou fazer isso. Os irmãos conseguem entender isso? Porque eu vou exercer graça,
paciência, misericórdia com a pessoa que não merece nada disso, porque o meu Pai Celeste exerceu isso sobre mim. Amém, queridos? Para finalizar, o tempo não me permite andar mais, mas eu quero deixar alguns conselhos, algumas aplicações ao nosso coração à luz desse texto. O texto diz, a interpretação está no verso 20, eu volto para o verso 20. Nós precisamos viver com a justiça que excede a justiça dessa presente era, e na contramão dessa cultura, e contra a maré, na contramão da corrente. Se a corrente vem em nossa direção, nós vamos contra essa corrente, e não é uma ida fácil, é uma ida difícil, é uma ida que exige esforço, exige dedicação, mas Jesus vai nos ensinar por que nós vamos fazer isso, porque somos filhos do nosso Pai Celeste. E eu deixo 3 conselhos para você nessa noite, para que a nossa justiça exerça a justiça dessa presente era, dessa sociedade, dos homens e da religião. Nós precisamos aprender a ser generosos, dar além do que nos é demandado, nos colocar à disposição além daquilo que é requerido. Segundo, lição que eu deixo para você é surpreendendo, amando aqueles que deveriam ser alvo do nosso ódio, cuidando, dando o pão, diz Romanos, orando em favor dele. Surpreenda, ame o seu inimigo, ore por ele, diz o verso 45. E por fim, nós devemos viver essa justiça que excede a justiça dos homens, para buscar a perfeição e o modelo do nosso Pai. Porque é assim que o verso 48 termina. Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém, queridos? Que Deus nos ajude a desejar essas verdades para o nosso coração. Nós somos, como eu falei na minha ilustração pessoal, somos aquele Alain que arranha carro, que machuca o próximo, que causa um dano financeiro, que causa um dano emocional. Nós somos esse Alain que não damos contas de responder pelas nossas ações, de reparar os danos que nós impetramos sobre aqueles que estão à nossa volta. Por isso nós precisamos aprender, como cidadão do reino dos céus, que nessa hora precisamos exercer paciência, misericórdia, mansidão, exercer generosidade, superar as diferenças e surpreender aqueles que estão à nossa volta, amando os nossos inimigos e orando por ele com um só propósito, para que sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela presença dos teus filhos que aqui chegaram. Obrigado por esse tempo que passamos juntos. Precisamos, ó Deus, ouvir a tua voz muito mais vezes na nossa vida, para que, ó Deus, o teu evangelho faça sentido ao nosso coração. A tua justiça, que excede as justiças dos homens, foi revelada. Por isso, ó Pai bendito, ó Deus, nós queremos te pedir graça nessa noite, suplicar misericórdia sobre a nossa vida, para que nós possamos, ó Deus, desejar essa justiça que não é a justiça dos homens, não é a criação dos meus pais, que não é, ó Deus, o costume, ó Deus, e a moral ética, ó Deus, dessa presente era, mas é a moral, é o caráter, é a ética do reino dos céus. Ó Deus, faz com que essa ética, ó Deus, brilhe na nossa mente agora, ecoe no nosso coração, dá sentido a esse evangelho na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui nessa noite, porque nós queremos, ó Pai, e desejamos avidamente brilhar nessa presente era, brilhar nesse mundo em pandemia, nesse mundo em desespero, de tal sorte que esse mundo olhe para cada um de nós, olhe para as nossas famílias e glorifique o nosso Pai Celeste. Oh Deus, esse é o desejo do meu coração.
Esse é o desejo, é a minha oração em favor da tua igreja, ó Pai. Cumpre, ó Deus, e realiza esse milagre em mim e em cada um de nós. É o que eu te suplico, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Amém.